te avaliando negativamente. Só que tem uma questão, né? Nós não sabemos o que o outro está pensando, a não ser que ele fale, né? E a gente muitas vezes a gente comete esses erros que a gente chama de distorções de pensamento, que é achar que a gente sabe o que as pessoas estão pensando. Só que a gente não tem assim, a gente não tem como adivinhar o que está na mente do outro, a não ser que o outro fale o que está pensando, né? Então esse é um primeiro erro de pensamento, que seria uma distorção. E a gente tem essas distorções como uma verdade absoluta. Então a gente acredita nisso, que isso é verdade. É isso e pronto. Isso e pronto. Por isso que a gente fica mais ansioso. Porque a gente acredita 100% que aquilo que a gente pensou é verdadeiro. E a gente acaba tendo esses pensamentos equivocados e distorcidos, né? E com isso gera o quê? Reações físicas, que é as reações de ansiedade, né? Então você começa a sentir o quê? Quando você está ansioso, pensando que as pessoas estão te julgando. Você começa a ficar mais nervoso, suar, né? Suar, o coração acelera. O coração acelera. Tem pessoas que ficam vermelhas, né? E elas têm vergonha também de que as pessoas percebam que você está ansioso. Né? Então isso acontece muito também na questão das pessoas que vão apresentar em público, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, né? Que você tem que falar em público, ou tem que fazer uma apresentação. Então você muitas vezes já tem aquela atitude prévia de ansiedade antecipatória, né? Então você começa a imaginar mil coisas ali. Uma cena já ali. Você começa a se imaginar errando, né? Você começa a se imaginar, eita, eu não vou conseguir falar, vai dar um branco em mim, eu vou esquecer de tudo. Vai se imaginar ali o povo rindo da sua cara. Isso, ó, o pessoal tá rindo de mim. Então você começa a ter uma ansiedade antecipatória e você mesmo começa a se julgar, e com isso você vai se sentindo ali incapaz e vai se sentindo mais ansioso. Cada vez que você estivesse se limitando, né? E não conseguisse fazer algo que você realmente poderia conseguir fazer, só que você fica se limitando tanto que você acredita que você não pode fazer isso. Você é incapaz, você não dá pra você aquilo. E aí você acaba não praticando aquilo, né? Que você poderia realmente fazer. Exatamente. E é justamente esse pensamento, né, de incapacidade e de impotência, né, que você não pode lidar com aquela situação. E você começa a ver aquela situação como uma situação de perigo. Mas não há um perigo real, mas na sua mente é perigoso, porque as pessoas elas estão te julgando o tempo todo. Ou seja, se eu errar... se você cometer um deslize, né, então isso pode ser o fim, né, o fim do mundo, assim, de uma forma catastrófica. E assim, os sintomas cognitivos, que são de pensamentos, né, então o que é que acontece? Você começa a se concentrar menos no que você está fazendo, então isso já é um prejuízo, e você começa também a não saber o que falar, de tão preocupado, né, que você fica com esse julgamento, e começa a pensar tudo de forma negativa. Então, vai dar errado, eu não vou conseguir falar, vai dar um branco em mim, as pessoas vão rir de mim. E com isso também surgem os sintomas emocionais, que seria o medo, a angústia, né? Você começa a ficar angustiado, começa a entrar realmente em pânico. Né? Sim. Pode falar? Pode falar. E você acaba, como você falou, né? Não consegue fazer mais do que você estava fazendo. Por exemplo, você acaba focando demais nesses problemas, nessas questões das pessoas. Quando você sai na rua, você fica olhando pro lado e pro outro, assim, vendo tem pessoa ali, deve estar olhando pra mim, deve estar me julgando. E aí você não consegue mais ser aquela pessoa, como você falar, eficiente, como você era antes. Você está focando tanto nos seus problemas, focando tanto naquela ansiedade, naqueles pensamentos, né, que o povo está te julgando, que você acaba não fazendo aquilo que você mais gostava de fazer. Por exemplo, se eu sou um cara que gosta muito de correr na rua, se eu começar a ter essa ansiedade, né, social assim, vai ser muito difícil para mim voltar a correr novamente. Porque para onde eu passar vai ter gente. Ou seja, eu vou ter que saber lidar com isso.
E como o Everton falou, né, ou a gente encara, né, isso de frente, ou a gente recua e fica isolado. Só que como ele falou, se a gente recuar, não vamos mais, sei lá, vai ser difícil para nós voltarmos de novo. Como é que a gente vai se comunicar com as pessoas? Principalmente quem trabalha, né? Vai ser difícil demais voltar para o trabalho, até quem trabalha com vendas, quem tem sua loja, e vai ser muito difícil se comunicar com o público. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que hoje eu tenho uma loja online e eu não apareço muito no Instagram porque é difícil. É difícil eu aparecer no Instagram, eu não gosto muito de aparecer. Porque tem uma imagem ali, né? Ou seja, é muito complicado aparecer no Instagram ali e falar também. Só que estou tentando trabalhar mais isso para que eu possa aparecer mais. É difícil, mas a gente tem que tentar, porque ao passar do tempo a gente precisa acostumar com isso, né? E a gente vai passar a fazer isso com mais eficiência. Isso. Então, assim, também você trouxe uma questão de sintomas comportamentais, porque você falou aí da evitação, né? Então, quem tem ansiedade social, ele começa a evitar situações e ele começa a perder habilidades por essa evitação. Então, quando você evita uma situação, a sua ansiedade ela diminui porque você não está enfrentando. Mas a longo prazo você vai sentir mais ansiedade. Porque toda vez que você for enfrentar uma situação social que você tem aqui no trabalho, né? Então você vai ficar muito ansioso. Né? Então isso vai gerar essa evitação, ele na verdade ele vai gerar uma piora da ansiedade. E até porque, né, tipo, se você não sair de casa, por exemplo, e você ficar muito dentro de casa, você não fica muito dentro de casa, você não vai mais receber, né, aquela vitamina que o sol te dá, né, não vai receber vitamina D, vitamina D do sol, né? Isso. Vitamina D. Você não vai mais se exercitar. Por quê? Se você é uma pessoa que só vive em casa, não toma vitamina D, você não se exercita, não sai para correr, ver, né, assim, o céu, o ar livre, e essas coisas vão influenciar mais você a ficar mais ansioso, né? A gente precisa se conectar com o mundo, a gente precisa sair para fora, sentir, né, ali aquele vento, aquele sol, para que a gente possa, sei lá, se sentir mais leve, né? Eu acho que a atividade física, vitamina D, isso nos deixa pessoas mais felizes também, né? Isso, com certeza, né? E ajuda na produção da serotonina, que é a substância, né, química que existe no nosso cérebro responsável pelo prazer. Então, as atividades físicas, né, você tomar sol é importante, né, porque isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Né? E isso são coisas que nós temos que fazer, são hábitos positivos, né, que beneficiam a nossa saúde física e emocional também. Por exemplo, uma pessoa que tem, né, esse transtorno social, ansiedade social, essa é uma pessoa que não sai de casa e com certeza ela vai passar mais tempo no celular. Né? Ela vai ver o povo lá saindo, vai ver o pessoal saindo para um lugar, para o outro, ela vai viver só no mundo virtual ali. Só que para viver, na realidade, ela não vai conseguir. Ou seja, essa pessoa que vive no mundo virtual somente vai agravar mais essa ansiedade dela, né? Porque ela não vai mais sair na rua, não vai mais tomar vitamina D que ela tomava antes, não vai praticar os exercícios que ela fazia antes. Então isso vai agravar realmente mais, né? Ou seja, você que está aí na sua casa, você que passa muito tempo em casa, não sai para tomar aquela vitamina D, para tomar aquele solzinho, exercício, sai de casa, tente, né? Vai em algum horário que você acha melhor, que não tem muita gente, e aos poucos você vai conseguindo aí destravar esse medo, e também procure ajuda, né? Procure um psicólogo, porque isso vai te ajudar muito aí na sua recuperação. Isso mesmo, Carlos. E assim, tem a questão, como você falou, né? Isso tem que acontecer gradualmente. Então você vai ter que começar aos poucos, né? Saindo quando tiver, procurando sair quando tiver poucas pessoas, depois vai aumentando, né? O número de pessoas, assim, os ambientes que você anda, né? E existe até na psicologia mesmo, né, uma técnica que é um treinamento em habilidades sociais, que você vai treinar, na verdade, habilidades de conversação, né? Às vezes de dar bom dia, de saudação. Quando eu comecei correr de manhãzinha, eu começava, né? Bom dia! Às vezes me respondia, mas beleza, assim mesmo.
Não, mas é isso mesmo. Fui começando assim também, isso foi melhorando também até, quando dá pro pessoal. Então isso assim, você vai treinando essas coisas também, né? Então, são coisas que podem ser treinadas. São habilidades que às vezes a gente precisa treinar, né? Então é isso. Esse problema, ele pode estar sendo mantido por causa da evitação. Então, uma das coisas que nós temos que fazer para vencer, né, a ansiedade social é justamente o enfrentamento. E o enfrentamento de uma maneira gradual, certo? Então, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você, digamos, sair de casa, fazer uma caminhada, né? Pode ser até na sua rua mesmo, ali no quarteirão. Você faz uma caminhada ali, dá uma volta, pronto, você já está treinando o sair de casa, né? Você já está saindo do isolamento e você está se habituando a sua mente que aquilo não é perigoso, né? Que aquilo é algo que é algo normal, que não é perigoso, né? Que você não está correndo nenhum perigo da qual você imagina, né? Porque o perigo maior na ansiedade social é que as pessoas vão te julgar o tempo todo. Só que as pessoas, elas muitas vezes elas não estão nem aí para você. Né? Elas vão viver na rua, mesmo que você venha, digamos assim, levar uma queda, as pessoas vão olhar, né? Pode ser que alguém venha rir naquele momento, mas elas não vão ficar lembrando disso o tempo todo, né? Então, assim, muitas vezes a gente coloca uma importância muito grande, né, no que a gente está fazendo, de colocar um foco muito grande. Só que as pessoas, elas não estão preocupadas com o tempo todo, né, assim, com o seu comportamento. Muitas vezes elas estão preocupadas com coisas da vida pessoal delas, né? Mas a gente acha que as pessoas estão já teve vezes 100% lá na rua que eu nem saía de casa, né? Aí quando aparecia do nada, aí o pessoal falava, poxa, eu tava viajando. Achavam, tipo, passava muito tempo sem sair de casa. Aí comecei a sair, aí teve um vizinho lá que falou bem assim, ele voltou, porque ele achava que eu tava viajando, na verdade eu tava em casa. E ele não me via sair na rua. Aí ele achou que eu tava viajando. E assim, e a ansiedade social, ela também tem um ciclo, né? Como já foi falado, então tem uma parte antecipatória, que é aquela parte antes do acontecimento, né? Por exemplo, você tem que apresentar um trabalho na faculdade ou na escola. Então você vai sentir uma ansiedade antecipatória. Então, o que é que você pode pensar, né? De pensamentos, que vai ser horrível, né? Que você não vai conseguir, que você vai ficar vermelho, né? Que todos vão notar que você está ansioso. Então você pode começar a pensar isso de uma forma antecipada. E tem pessoas que nem dormem, né? Quando precisa apresentar. Passa a noite toda acordado pensando. Ou quando precisa viajar, alguma coisa assim. Tem pessoas que não conseguem nem dormir direito, só preocupado, né? Com esses pensamentos negativos na mente. E os sentimentos, né? É ansiedade e medo. Então você começa a sentir medo, né? Antes da apresentação, né? E os comportamentos é você evitar se preparar. E reações físicas é você sentir, né? Coração acelerando, você sentir falta de ar, sentir aquele suor frio, né? E de repente, quando você está na situação que você realmente tem que apresentar o trabalho lá no dia, né? Então você começa a pensar que você que vai dar um branco na sua cabeça, né? Tudo errado. Vai dar tudo errado, a Andressa falou aqui. Eu era assim. Era assim, olha, também temos um exemplo aqui. Eu ganhei a zero disso aí. E você começa a se sentir ansioso, começa a realmente... Quer dizer, todo aquele medo que você, antecipatoriamente, você sentiu, você vai sentir lá na hora. Porque você não se preparou para aquilo, né? E ainda tem o pior, que é o pós. O pós-apresentação. Você apresenta, você fica imaginando um monte de coisa. Então você fica imaginando que você falhou, né? Você fica imaginando que foi horrível, que você passou vergonha. Tá me descrevendo.
Olha, Andressa aqui, revelações. E você começa a se sentir triste pelo seu desempenho, só que e até pode começar também a ter uns sintomas de dor de cabeça, né? Tipo, eu poderia fazer melhor. Ficar remoendo aquela situação. Sim, Então você pega uma situação e você amplia aquela situação. Como se aquela situação fosse uma coisa extremamente importante assim, né? E é isso que acontece. Então esse é o ciclo da ansiedade social. Então tem a ansiedade antecipatória, que é aquela preocupação, né? Tem a ansiedade do momento que você está apresentando ali, e tem a ansiedade pós. E essa ansiedade pós é o que faz com que esse ciclo ele se renove. Então, da próxima vez, o que é que vai acontecer? Você ou não vai, ou você vai evitar apresentar, porque da outra vez você vai estar na sua mente que você foi horrível, ou você vai agir de uma maneira mais ansiosa ainda. Sim, vai acabar fazendo a mesma coisa que você fez ali. Né? Então, esse é o ciclo da ansiedade social. Então, como é que a gente pode lidar, né, com esse transtorno, com essa ansiedade social? Sim. Então, primeiramente, questionando os pensamentos. Então, a gente às vezes tem uma mania de pensar as coisas de uma maneira absoluta, né? Então, isso é uma verdade absoluta. Então, eu vou errar, eu não vou conseguir, eu vou gaguejar, vai dar um branco em mim. E a gente pensa isso de uma maneira absoluta, eu não sou capaz de apresentar. E, na verdade, nós temos que questionar esses pensamentos. Será mesmo que eu sou incapaz, mesmo que eu treine, né? Mesmo que eu ensaie, mesmo que muitas vezes até decora, né? Mesmo que eu decore, mesmo que eu aprenda, porque você pode sim entender do assunto, né? Pode ser algo já que você tem o domínio, mas por causa da ansiedade, naquele momento você trava. Acaba esquecendo também. Então você tem que questionar esses pensamentos negativos. Então você tem que começar a questionar por que você está com medo, né? Porque as pessoas vão te julgar se você sabe do assunto, né? Porque as pessoas vão te julgar, né, na rua quando você sair, se as pessoas têm os problemas próprios delas também, né? Então você tem que começar a tirar o foco de dentro e colocar o foco, né, em um pensamento mais positivo, em um pensamento mais em situações mais externas. E é isso que a gente faz, a gente relativiza, a gente faz esse questionamento dos pensamentos negativos. Então nem tudo que a gente pensa é uma verdade. A gente pode pensar coisas sobre nós mesmos de uma maneira distorcida. E uma das outras formas de lidar é você manejar os sintomas, né? Então o manejo dos sintomas é você aprender a lidar com sintomas de ansiedade. Por exemplo, você pode fazer treinos de relaxamento, né? Treinos respiratórios. Porque no treino respiratório você tem um relaxamento ali, né? Você tem um alívio daquele sintoma de ansiedade, daquele nervosismo. E você pode fazer o quê? Uma meditação, né? Você para assim para contemplar, tipo, sei lá, o céu, ou uma paisagem, assim. Então, é um momento que você tira o foco de dentro dos sintomas, né? Do coração acelerado, da falta de ar, e você coloca o seu foco fora de você, né? Então você começa a tipo contemplar mesmo, né? Olhar o céu, ou fazer algumas coisas que podem te distrair. Eu acho que isso tem sido uma das coisas mais difíceis, né, hoje em dia para o pessoal fazer isso. Porque a gente está vendo um mundo tão acelerado que ninguém mais está tendo tempo, ou tem tempo, só que tipo, não acha que não tem tempo para poder parar um tempo e observar, né, o céu, observar a natureza, algo que faz a pessoa bem, né? Aí as pessoas estão vendo tão aceleradas que acabam não fazendo aquilo que, né, traz paz para elas. E isso tem adoecido muito, né, as pessoas aí, o mundo também. Pessoas estressadas demais, pessoas ansiosas demais, depressivas demais.
A gente tá em uma geração que tá correndo contra o tempo aí para poder conseguir aquilo que elas tanto querem, tanto anseiam e acabam nem conseguindo se mover para poder correr atrás dos seus objetivos porque estão paralisadas por estarem tão ansiosas para conseguir aquilo que não conseguem mais fazer o seu trabalho com eficácia, né? Exatamente, Carlos. Outra maneira também seria o treino de habilidades sociais, né, que aí já está falando de treinamento, né? Então, nós temos que treinar. E muitas vezes, assim, numa apresentação, né, é claro que a gente já tem aquela ansiedade, mas é uma ansiedade normal mesmo, né? E a gente consegue lidar com essa ansiedade normal. E para que a gente não venha se sentir tão ansioso, então a gente começa a treinar algumas situações. Por exemplo, se for uma apresentação, a gente pode treinar em frente ao espelho. Ou a gente pode, por exemplo, apresentar para um amigo, né? Numa conversa mesmo. Então, deixa eu treinar aqui um pouco com vocês, né? Eu vou apresentar aqui Então, faz esse treinamento, né? Para que a gente venha diminuir a ansiedade e ter mais segurança. E também o treino começar o enfrentamento, né? Que também é outra técnica, que a melhor maneira de você vencer é o enfrentamento. Então, evitar a situação pode até fazer com que você não sinta ansiedade, mas porém você vai se sentir mais ansioso quando você estiver diante da situação. Mas o enfrentamento, ele faz com que você se habitue àquilo. Né? Porque se o cérebro vai começar a se acostumar, né, com aquilo, vai começar Exatamente, a perceber que não é perigoso. Perigoso, né? E isso trouxe também, você me trouxe também no seu testemunho, no seu exemplo, né? Que você ficou isolado, que você teve dificuldades até de sair, né? De casa, de estar em ambientes sociais. E você me falou uma coisa também, que como foi que você venceu? Eu venci quando eu entrei para as tribos de nação, né? Você entrou para as tribos. Isso. Então, nas tribos você começou a ter mais contato com as pessoas, né? Muita gente ali, então não tinha como eu não ter contato com o pessoal, né? Então, quando você chegar lá nas tribos, é impossível, eu acho, que você não ter contato com a galera, né? Porque ninguém te deixa quieto, não. A Andressa te deixa quieto. Oxe, sou quieta. Então, assim, mas é exatamente isso, é um enfrentamento, né? Então, você conseguiu sair do isolamento, conseguiu diminuir sua ansiedade, porque você começou a sair, você começou a frequentar, né? A célula, né? Que é um pequeno grupo ali, você começou a frequentar as tribos das nações, né? Que daí já tem um número maior, mas aí você conseguiu vencer, né? A sua mente começou a perceber que aquilo não era perigoso. Que você está naquele ambiente, você está com pessoas ali, né, que estão o tempo todo ali falando com você, brincando com você, não é perigoso. Né? Então, você conseguiu vencer através do enfrentamento. Então, se você quer vencer a ansiedade, né, então você tem que começar a enfrentar e enfrentar aos poucos. Né? E, tipo, nesse tempo que eu comecei nas tribos, assim, eu cheguei em um momento na minha vida que, tipo, eu não conseguia sentir nada, tipo, nenhum tipo de emoção, sabe? Era como se eu tivesse, não pudesse ter mais nada. Porque teve uns dias aí, naquele tempo lá, 2021, que me deu vontade de chorar. Tipo, eu tava me sentindo triste. Só que aí não saiu nenhuma lágrima no meu olho. Eu não conseguia nem chorar mais. Aí eu fiquei pensando, rapaz, será que isso era possível de acontecer? De você ter vontade de chorar e você não conseguir chorar. Isso pode, sei lá, ser por causa de questão de ansiedade, ou esgotamento, sei lá, não sei. E isso tem a questão do esgotamento mesmo, né, do estresse, né? Então, às vezes realmente você está com aquela angústia, né? Você sente aquela angústia, mas você não consegue colocar para fora, né? Assim, você não consegue externar aquilo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes aquela angústia, ela vai aparecer no seu corpo físico. Sim. Como você falou, né? No problema que você teve do cabelo, né? Então, pode ter queda no cabelo, pode ter... a sua imunidade pode abaixar. Então, de uma certa maneira,
quando a gente não consegue expressar, né, aquele sentimento, aquela angústia, então o seu corpo ele reage, né? Ele reage de uma forma, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm problemas de pele, né, queda de cabelo, e vários outros tipos de sintomas que é devido ao estresse. E aí, nesse tempo que eu estava ali, terminando castigos, foi o primeiro dia para a igreja. Eu acho que foi na segunda... Deixa eu ver. No segundo sábado que eu fui, né? Sábado com culto de jovens, que eu fui, que eu confessei Jesus como Salvador. Confessei Jesus. Nesse dia que eu confessei Jesus como meu Salvador, foi como se eu estivesse sentindo um peso saindo de mim. Né? Até porque Jesus fala, né? Para que a gente lance sobre eles nossa ansiedade, nosso medo. Porque Jesus, ele vai nos ajudar ali a caminhar, né? Junto com Ele. Ele vai nos ajudar a carregar o fardo, né? Porque com Ele o fardo se torna mais leve. Então, Jesus, ele ele é, né, alguém que sempre vem me ajudando todos os dias da minha vida. Por exemplo, eu era muito ansioso. Eu tinha ansiedade todos os dias. Todos os dias eu chegava a chorar muito, muito. Que os meus olhos ficavam vermelhos, ardendo. Minha cabeça doía muito, parecia que explodia minha cabeça. E quando eu comecei a caminhar junto ali na igreja, caminhar junto com Cristo, conhecer mais a Jesus, ele começou a me ajudar a lidar com a situação de ansiedade. Ou seja, hoje eu tenho ansiedade, porém não como antes. Né? Eu consigo lidar com ela já. Eu consigo entender que eu posso controlar, eu posso lutar contra ela. E aí hoje é bem mais fácil lidar com a ansiedade 2 vezes na escola, forte, que eu fui parar na diretoria. E aí, essas 2 vezes que eu tive ansiedade forte, que fui parar na diretoria, né, a diretora até chegou a perguntar pra mim se a minha família sabia que eu passava por esse tipo de situação. Só que eu falei que não sabia, porque realmente ninguém sabia que eu passava por isso. Ela perguntou se eu queria que eu falasse, só eu falei que não. Ela ia ficar entre mim mesmo, sabe? Porque é como se, quando as pessoas soubessem daquilo, em vez de elas te ajudar, elas iriam te julgar mais ou colocar mais problemas ali em cima, sabe? Então por isso que eu acho que muitas pessoas ali que têm questão de ansiedade ou até depressão mesmo, elas querem até falar pra alguém que está passando por situações difíceis, porém ela avisa, de alguma forma ela avisa, tipo, só que silenciosamente. Sim. Porque ela não quer falar pra outra pessoa porque ela acha que a outra pessoa não vai poder ajudar ela. Ela não quer se expor, né? Sim, em vez de ajudar, ela vai acabar, ela acha que vai ser dando mais ela. E acho que vai ser julgada. Vai ser julgada. Vai ser julgada. Isso aí acontece frescura, muito. né? Isso aí é coisa da sua cabeça. Vai fazer não sei o que, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. E isso acaba afastando as pessoas. Andressa quer falar? Quer falar, Andressa? Você quer falar um negócio aqui. Testemunho da Andressa. Peraí, gente, que eu tô vendo. Mas esse assunto, né, que vocês estão abordando hoje, ele é um assunto muito importante, principalmente, né, para nós que somos jovens, porque infelizmente hoje, se a gente for olhar, existem muitas pessoas que estão sendo, né, acometidas aí pela ansiedade, né? E enquanto vocês falavam aí, em várias situações, eu me vi no que vocês estavam falando, né? Eu já dei meu testemunho aqui umas 2 vezes, eu acho. Compartilhei o meu testemunho mesmo e depois compartilhei sobre a questão da bariátrica, que foi outro processo também, não deixa de ser meu testemunho, que eu falei meu testemunho, mas os dois são coisas que englobam, né, quem eu sou hoje. Mas enquanto vocês falavam aí, né, falava aí sobre a questão de apresentar trabalho, e eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Então, eu era aquela pessoa que fugia de todos os trabalhos. Eu era aquela pessoa que não queria apresentar nada, porque na minha mente, a todo tempo eu ia ser uma pessoa julgada. As pessoas iriam olhar pra mim e ia começar a apontar um monte de defeito, ia começar a, tipo, colocar de um a tudo a minha mente, né? A minha mente é uma mente totalmente louca. Ainda hoje ela é. Só que, tipo assim, eu acredito que a partir do momento que eu fui me permitindo ser moldada por Deus, Deus começou a mudar isso em mim. E eu sou muito grata por isso, porque hoje eu ainda tenho momentos assim, mas não tanto quanto antes, né? Eu passei por um processo de mudança e um processo que eu fico muito feliz quando eu olho e vejo. Porque eu sempre fui, né, a pessoa que, tipo, eu não vou falar em público, eu não quero passar por determinado lugar porque as pessoas vão estar me julgando.
eu não quero fazer isso porque eu vou ser julgada. As pessoas têm o pior pensamento sobre mim, na minha mente, né? Sim. E eu sei que isso foi um pensamento muito errado que eu carreguei por muito tempo. Sim. Porque, e mesmo que as pessoas tenham, né, pensamentos errados sobre nós, o pensamento mais importante que deve sobressair sobre a nossa vida é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. É aquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas de quem nós somos, né? Então, é importante a gente reconhecer a nossa verdadeira identidade e reconhecer quem nós somos. Reconhecer que mesmo que nós tenhamos falhas, mesmo que nós tenhamos momentos difíceis, nós somos alguém importantes e somos pessoas que foram criadas por Deus para um propósito aqui na Terra, né? Então, mesmo que a nossa mente tente nos contrariar, tente nos colocar distante de quem nós realmente somos, nós devemos sempre buscar caminhar com Deus e buscar entender que nós não somos aquilo que a nossa mente diz que nós somos, né? Se a nossa mente anda nos contrariando e colocando a gente para baixo, né? Que nós possamos repreender isso, que nós possamos, né, ter em mente que nós somos pessoas importantes, pessoas valiosas, pessoas, né, que nasceram para brilhar, que nasceram, né, para trazer coisas positivas para o mundo, né, e não coisas negativas, né. Então, é um tema muito importante, principalmente, né, para nós, assim, jovens, porque infelizmente, como eu coloquei, né, a nossa juventude, ela acaba sendo o alvo da ansiedade, né? E principalmente para a gente que trabalha com jovens, que tem célula, que tem o culto de jovens, a gente se depara muito com casos como esses, né? Com casos de pessoas que tá ali o tempo todo, mas eu tô tendo uma crise de ansiedade, mais isso, mais aquilo outro, né? Mas nós temos uma saída, né? Nós temos Jesus, né, em nossas vidas, né? E Ele nos dá o poder de ter decisões diferentes, de ter pensamentos diferentes, de ter escolhas diferentes e de trilhar um caminho diferente. Basta a gente reconhecer que se nós, né, optarmos por caminhar com Ele, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a melhorar. Assim como também é importante, né, a gente procurar uma ajuda psicológica, né? Eu estava comentando com o Carlos falando aqui que precisa ir a um psicólogo, ele disse, eu também estou precisando. Mas se a gente for reparar, é meio que foi criado um tabu de que, tipo assim, quem vai para psicólogo é porque tá louco da cabeça. Mas, tipo, se a gente for parar para analisar, todos nós precisamos desse cuidado. Todos nós precisamos parar ali e cuidar um pouquinho da nossa mente, cuidar um pouquinho de quem nós somos. Porque eu acredito que quando eu vou a um psicólogo, eu estou ali me priorizando, eu estou ali cuidando de quem eu sou. Eu estou ali dando importância para quem eu sou. Porque se eu não procuro esse cuidado e se eu começo a me basear somente por aquilo que a minha mente tem falado a meu respeito, é bem capaz de eu endoidar de vez. Então, é importante a gente buscar ajuda, é importante a gente reconhecer que nós precisamos de ajuda. E não só do lado espiritual, mas também do lado, né, profissional, aí, do lado psicológico, que é para isso, né, que eu acredito muito que Deus, ele não dá dons em vão, né? Então, se Ele deixou aí a possibilidade da gente estudar, da gente se formar e se tornar pessoas que podem ajudar os outros, né? Então, nós não devemos recusar essa ajuda, mas nós devemos sim buscar ajuda para que toda a situação, né, contrária que anda acontecendo com a gente possa ser revertida para que a gente realmente venha encontrar a nossa verdadeira identidade. Verdade, Andressa. Então, assim, é muito bonito, né, o seu testemunho. Então, é exatamente isso que a Andressa falou, né? Então, inclusive, a igreja, assim, ela proporciona esse treinamento, né? Assim, porque foi na igreja que você começou a falar mais, a pregar. É verdade, a Thais me colocou para falar e pronto. Inclusive, deixa eu falar Pode falar. Antes de você falar, né? Você tocou nesse assunto. Sim. Eu lembro que quando eu fui dar minha primeira dinâmica na célula, eu entrei na igreja em janeiro de 2017. Eu entrei em janeiro, quando foi, eu acho que no finalzinho de fevereiro, não, antes do mês de fevereiro acabar, a Thais já me colocou para dar dinâmica. Só que eu era uma pessoa extremamente tímida. E eu era uma pessoa que não gostava de assim,
de fazer nada, de me expor para as pessoas, né? Porque a minha você não mente... queria chamar a atenção para você. Na minha mente, eu ia fazer tudo errado, eu ia errar tudo, eu começava a tremer, eu ficava vermelha, eu ficava vermelha, ainda fico hoje, né? Mas hoje eu consigo controlar mais isso. Mas eu sempre fui a pessoa que, tipo assim, que treme por tudo, que fica vermelha, que tem vergonha, que acha que vai errar tudo, que vai falar tudo errado. Aí o que aconteceu na minha primeira dinâmica? A Thaís, quando começou a me convidar para ir para a igreja, eu não queria ir porque eu não conhecia as pessoas. Então eu comecei a arrastar a minha irmã, porque eu queria ter uma pessoa que eu conhecesse na igreja. Sim, a sua irmã e a minha irmã mais próxima de você. Começou a ir comigo para a igreja. E eu lembro que na minha primeira dinâmica, a Thaís pediu para eu dar a dinâmica, eu não quis recusar, mas eu sabia que eu não ia conseguir dar a dinâmica por ser uma pessoa extremamente tímida. Aí o que eu fiz? Preparei a dinâmica e quando chegou na hora da dinâmica eu disse pra minha irmã, dá aí no meu lugar. Jogou a bomba pra irmã. Só que tipo, aí a minha irmã ficou, como assim? Porque eu era da igreja, mas a minha irmã ainda não era. Sim. Aí eu fiquei, aí ela disse, não, aí eu disse, eu não vou conseguir dar a dinâmica. E eu realmente não consegui dar a dinâmica, porque eu coloquei isso na minha mente. Isso. E outro dia eu tava conversando com a Adila, né? A Adila que se encontra aqui com a gente. E ela compartilhou comigo que ela tá para dar uma dinâmica e ela tá com receio de que não vai conseguir. Então foi para você. Aí eu fui compartilhar. Foi pra você. Aí eu fui compartilhar essa minha história com ela, né? E eu comecei a falar para ela que, tipo assim, ela pode preparar a mente dela para que a mente dela se adapte à realidade de que ela consegue fazer, de que ela é capaz de realizar isso, né? Então, eu acho que a igreja ela nos proporciona isso, porque eu passei por um momento parecido com o que ela está passando agora, mas eu acredito que, diferente do que aconteceu comigo, eu acredito que ela vai sim conseguir, porque eu já conversei com ela, já passei algumas coisas, mas a igreja, ela, graças a Deus, ela nos proporciona isso, né? Porque o meu testemunho serve de exemplo para alcançar outra vida, serve de exemplo para que aquilo que aconteceu comigo não se repita com outras pessoas, porque... através do que aconteceu comigo, eu posso mostrar que hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. E tá falando aqui na rádio já mostra isso, né? Porque tipo, eu cheguei na igreja sem falar nada com ninguém. Então, foi um avanço. Deus começou a tratar isso em mim e eu comecei a ser mudada. Então, é realmente, tipo assim, é algo que acontece muito, mas existe ajuda, existe saída para que a gente possa sair disso, entendeu? Exatamente. Então, assim... e você já começou a fazer uma reestruturação no pensamento de Adila, né? Que Adila tava com medo, né? Tava nervosa, pensando que não ia conseguir, mas através da sua experiência, né? Então você já está começando a quebrar esse pensamento negativo que ela tava, né? Porque talvez ela poderia se sentir capaz de fazer uma dinâmica, né? Em uma célula, mas aí com o seu exemplo, né? Com o seu testemunho, porque você tem autoridade para falar, porque você já passou exatamente por isso. Então isso já é uma motivação para ela vencer o medo dela, né? Então nós temos que enfrentar os desafios, né? Nós temos que enfrentar as dificuldades, né? A ansiedade e é isso, né? Então é muito importante a gente procurar ajuda, né? Seja psicológica, claro, sim, né? Tem que procurar